Fala, meus otakus e taquinhas, beleza? Bem-vindos para mais um vídeo aqui. Quem está falando é o Genildo do canal Gênio do Geek. E hoje vamos falar da terceira temporada do anime que vai contar sobre após o caos e as perdas que ocorreram em Shibuya com o selamento de Satoru Gojo, né? O selamento do nosso querido Satoru Gojo, o honrado, né? A sociedade Jujutsu entra em colapso. O principal vilão Kenjaku, ativa o jogo do abate, em inglês Culling Game. Um ritual macabro que força feiticeiros e não feiticeiros com o potencial para o Jujutsu a participarem de um torneio de sobrevivência. Em diversas colônias por todo o Japão, por todo lugar do Japão. E eu estou falando de Jujutsu Kaisen, o jogo do abate parte 1. Então já solta o dedo no like, já comenta aí embaixo, compartilhando seu vídeo, porque hoje ele será épico. Então vamos embora! Bom, galera, nesse episódio, o Itadori ele acaba confrontando o Higuruma, né? Por quê? Porque ele tinha chegado no lugar certo, que foi lhe mostrado, né? E tinha encontrado o Higuruma. Ele acaba confrontando, vê que ele, né? Por quê? Ele acaba pedindo para usar os 100 pontos do Higuruma para que pudessem mudar as regras para ver se conseguiam eliminar esse jogo do abate. E vê que o Higuruma não queria fazer isso. E aí ele só simplesmente invoca seu Shikigami, né? E ativa sua expansão de domínio. Ele já tem uma expansão de domínio. E queria parar ele antes que isso aconteça, né? Antes que a expansão esteja completa. Mas isso acaba sendo tarde demais. Ele acaba sendo colocado meio que num tribunal, né, para julgar todos os seus crimes, tudo que ele cometeu. E o primeiro crime, né, que ele foi acusado, né, antes de Shibuya, ou antes de ser um feiticeiro Jujutsu, né, ele acaba sendo acusado de entrar em um cassino, sendo que ele ainda era menor de idade. E ele começa meio que raciocinar sobre aquela expansão. Depois o Higuruma acaba explicando as regras dele, que ele tinha 3 opções. Ele poderia negar, poderia tentar convencer de que ele é inocente, ou confessar, né? E ainda o Higuruma tinha algumas provas ali do que ele tinha feito. E ele acaba meio que falando que é a verdade que ele tinha entrado naquele cassino, né? É meia verdade, ele tinha entrado no cassino, mas ele inventa a outra parte, que foi para usar o banheiro. Mas como eu disse, o juiz tinha entregue uma prova. O juiz era o Shikigami do Higuruma, que tinha entregue uma prova que ele tinha entrado para julgar. E com isso ele acaba sendo sentenciado, perdendo a capacidade de usar energia amaldiçoada. Mas ele tinha instinto, ele tinha a malemolência, né? Porque ele já enfrentou muitos inimigos depois que ele virou um feiticeiro Jujutsu. E ele consegue meio que desviar dos ataques do Higuruma, o que faz ele pensar, mas ele acaba descobrindo uma forma de tentar parar aquilo, né? Ele acaba tentando ver uma forma de acabar com aquela situação, né? Acabar com o ataque do Higuruma. E aí ele acaba perdendo uma nova chance de ser julgado. E eles voltam para o tribunal, né? Voltam para a expansão. E o juiz levanta o caso do assassinato em massa em Shibuya. Por quê? Porque em Shibuya não era o Itadori que estava controlando o corpo. Todo o assassinato em massa que foi causado pelo corpo do Itadori foi o Sukuna que fez. Mas mesmo assim, o Itadori, ele sente essa culpa. Ele sente o peso da culpa. Porque é o corpo dele que estava fazendo as coisas. Mas não era ele em si, era o Sukuna. Né? E aí ele acaba se considerando culpado, né? Apesar de não ter sido o Itadori em si, ainda era o corpo dele, mesmo que ele estivesse sendo controlado pelo Sukuna. Ele ainda sente culpa por tudo aquilo e acaba falando que foi ele que causou aquelas mortes. E ele acaba sendo considerado culpado e recebe a pena máxima, que seria perder a capacidade de usar energia amaldiçoada e a morte, né? A sentença da morte. Nisso, o Higuruma acaba despertando uma espada e parte para atacar, mas ele sente que o Itadori não tem culpa dessas mortes em Shibuya. E ele acaba se lembrando de como foi sua vida. Durante todo aquele momento, durante tudo que ele passou, né, o Higuruma acaba pensando. Por quê? Porque ele sabia que o Itadori não tinha culpa. Né? É culpa do Sukuna que está ali, dentro do corpo do Itadori. Né?
o Itadori não tem culpa. Ele literalmente, ele se culpa justamente por conta disso. Ele se culpa pela morte de todo mundo que aconteceu em Shibuya. Se culpa pela morte, né? Morte, assim, porque em Jujutsu Kaisen módulo a Nobara tá viva, mas ele se culpa pela Nobara, se culpa pelo Nanami, né? Porque o Nanami morreu bem na frente dele. Quem matou o Nanami foi o Mahito. E a Nobara também, praticamente a Nobara, né? Foi morta pelo Mahito, né? Então, mano, Mahito matou muita gente que o Itadori se importava, principalmente aquele amigo lá na primeira temporada, né? Que ele fez amizade, né? Mas tudo que aconteceu em Shibuya, ele ainda se sente culpado por isso, né? Todas as mortes que o Sukuna causou, ele não queria ter que o Sukuna tivesse tomado seu corpo, né? Só aconteceu por incidente, né? Todo mundo tava querendo trazer o Sukuna de volta. Todas as maldições estavam querendo. Principalmente aquelas meninas que eram aliadas do Geto em Jujutsu Kaisen Zero. Pra ver se podiam ajudar a salvar o Geto. Mas o Geto já tinha morrido. O próprio Gojo tinha finalizado ele, dando finish him, né? E alguém tinha perguntado se ele iria ser juiz, se o Higuruma ia ser juiz, mas ele fala que não queria. E ele acaba liberando a sua energia amaldiçoada e perdendo pro Itadori. Revela que ele não tem culpa de nada, que não foi ele que causou todas aquelas mortes em Shibuya. Mas ele fala que tem sim. E depois que eles se sentam frente a frente, né? Pois o Higuruma iria dar os 100 pontos para que o Itadori fizesse o que ele estava planejando, né? Por quê? Porque ele viu no Itadori uma pessoa boa, que estava sendo acusado de algo ruim, né? Ela não era culpada, né? Ele não era culpado pelos atos que aconteceram, pelos atos do Sukuna. E é isso, galera. Meu nome é Genil do canal Gênio do Geek. Eu te esperaria aqui sentadinho todo dia, então já vai sentando, dando no like, compartilhando o canal para seus amigos. Aproveita para apertar o botão do inscreva-se, o botão do sininho. Arigato e sayonara.